Bom dia para todos, que bom estar aqui com vocês mais uma manhã, mais uma madrugada. Eu amo sentar aqui onde eu sento porque eu fico de frente ali para o quintal e vendo esse escuro é muito gostoso. O meu filho diz que é incrível que parece que a minha adoração ela está condicionada à parte escura do dia, mas não é que é muito gostoso começar a ver o dia amanhecendo e a gente na presença de Deus. É muito bom, né? Quero deixar aqui um abraço para o pastor Leidivan, pastor. É sempre bom vê-lo aqui, que alegria. Um abraço para a Rose, para todos, para as meninas. E muito gostoso estar com vocês. Hoje eu quero meditar com vocês em um livro pequenininho da Bíblia, bem pequenininho, para nos lembrarmos de uma palavra, a palavra louvar. Quando imaginamos que louvar é somente cantar, nós precisamos parar para entender o a mais que essa palavra tem, porque é um estado de espírito. Louvar, você estar na presença de Deus em qualquer situação, você adorar esse Deus, você falar de quem é esse Deus, o que que ele representa na tua vida, apesar de ter uma fé que possa adorar no meio de uma crise, a fé que pode te fazer até cantar. Louvar não é só cantar, mas é também cantar. Uma fé que te motiva a cantar no meio da crise. E esse livro pequenininho é o livro de Abacuque. Estou aqui com a Bíblia do ladinho. E se você quiser abrir a sua Bíblia no livro de Abacuque, você vai ver que Abacuque é um livro muito pequenininho. Ele tem apenas 3 capítulos. E quem foi Abacuque que mereceu ser colocado no meio da grade de profetas? Ele faz parte dos profetas menores. E por que foi colocado uma mensagem, um livro tão pequeno? Qual é a mensagem desse profeta e o que tem a ver conosco hoje? Bom, Abacuque, ele foi um profeta que viveu provavelmente no século 7 antes de Cristo, durante o período em que Judá estava enfrentando uma grande decadência espiritual. E a Bíblia fala isso, a iniquidade de Judá, logo no capítulo 1. A injustiça social era o que Judá estava enfrentando, viviam com medo, porque era iminente o fim deles pelo país da Babilônia que estava chegando. O Império Babilônico era o maior império daquele mundo, então, né? Diferente de outros profetas que falavam em nome de Deus, Abacuque estava falando com Deus. O livro de Abacuque é um diálogo dele com Deus. Por isso, seu livro é curto, mas é um livro muito profundo. O livro de Jó também é um livro de um diálogo com Deus. Deus fala e Jó responde. É um livro longo, mas Abacuque, um livro intenso, pequenininho, mas intenso. Ele está falando com Deus em nome do povo, em nome do povo. Aí você se lembra de profetas que falaram em nome do povo. Você se lembra de Moisés que falou: Senhor, mas se o povo não puder ir, eu não posso ir também. O Senhor vai ter que riscar meu nome do livro da vida, porque eu sou pecador também. Então, se Deus tivesse que riscar o povo de Israel do livro da vida, Moisés reconheceu que também teria que riscar o nome dele do livro da vida. Lembro também do profeta Isaías, né? E ele fala: Nossa, eu tô aqui no meio do povo, eu sou pecador, eu vou morrer. Os meus olhos viram a glória do Senhor, eu vou morrer aqui no meio do meu povo, que é um povo de lábios impuros. E então, assim, Abacuque está conversando com Deus em nome do povo. E o livro dele é muito profundo, embora seja bem curtinho, porque é um diálogo, uma conversa honesta, é uma oração de quem não entende os caminhos do Senhor, mas aprendeu a confiar em Deus mesmo sem resposta.
Eu te pergunto, já aconteceu isso com você? Porque comigo já aconteceu tanto. Eu não entender o caminho de Deus para mim naquela situação e não ouvir a resposta de Deus. Como é difícil não ouvir a resposta de Deus, é tão difícil continuar crendo sem ouvir a resposta de Deus. E Abacuque nos ensina isso. Ele nos fala isso lá em Abacuque 3, o finzinho do livro de Abacuque tem uma declaração de amor. Então ele fala assim: mesmo que a figueira não floresça, mesmo que não haja fruto nas videiras, todavia eu me alegrarei no Senhor, eu exultarei, eu louvarei o Deus da minha salvação. Quando ficamos com medo, porque não ouvimos a palavra de Deus a nós, não conseguimos escutar a resposta dele para nós, Ellen White nos leva a pensar nisso. Ela fala lá no livro Vida e Ensinos, ela fala assim: nada temos a recear quanto ao futuro. Você conhece bem esse texto, a menos que nos esqueçamos da maneira em que o Senhor tem nos conduzido. Mesmo quando nós não vemos saída, lembrar o cuidado de Deus no passado nos dá esperança para nós resistirmos o presente. E não é o que ele fez pelas outras pessoas, é o que ele fez por mim. É como ele já me conduziu no passado, me manteve viva, presente até aqui, me fez ficar em pé, te fez ficar em pé. Então, quando você olha a sua vida, ainda que a resposta de Deus não venha, você sabe que Deus vai continuar te sustentando pela mão. Você não diz um amém para isso? Qual era o problema de Abacuque? O problema de Abacuque era tentar dar uma resposta para a pergunta: onde está Deus? Abacuque olhou ao redor e o que ele via? Ele via violência, corrupção, injustiça. E aí ele diz: até quando, Senhor? Ele vê lá no capítulo 1, versículo 2, ele diz: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Até quando vou gritar violência e tu não salvarás? Até quando, Senhor? Essa pergunta é meio universal, né? Onde está Deus quando nós sofremos? Onde é que está Deus quando tantas coisas horríveis acontecem? Onde está Deus? Bom, psicologicamente, essa pergunta expressa a angústia do ser humano diante do silêncio de Deus. Temos angústia quando não ouvimos a resposta de Deus para nós. Mas historicamente, essa pergunta reflete a tensão de Judá. Era um reino pequenininho que estava já prestes a ser engolido por uma potência mundial. Eles não tinham a menor chance. Aliás, já tinham ouvido falar, já tinham recebido a mensagem de que eles seriam levados cativos. Mas teologicamente, essa pergunta, ela revela que até mesmo pastores, líderes espirituais, muito provavelmente nossos líderes, pastores, moderadores da sala 57, você, eu, nós lutamos com dúvidas. Muitas vezes lutamos com dúvidas e precisamos nos lembrar que quando tivermos dúvidas, a nossa fé, a nossa adoração, nosso louvor não deve cessar, porque a nossa dúvida tem um respaldo. O respaldo é a nossa humanidade. E Deus não nos condena pela nossa humanidade. Ele não nos pune, nos castiga por isso, não. Mas Ellen White fala que a fé, ela nos ajuda a ver na escuridão, nas trevas e nas adversidades a mão de Deus. E a mão de Deus, ela nos guia, ela nos dirige, ela dirige todas as coisas para o bem daqueles que o amam. O livro Educação fala isso na página 253.
A mão de Deus nos dirige para o bem, porque ela dirige tudo para o bem daqueles que amam a Deus. Deus não se ofende com as nossas perguntas, queridos. Ele acolhe a nossa dor, ele transforma nossas dúvidas em fé, porque ter dúvida é natural do ser humano. Quando nós perguntamos, será? Mas aí a gente já cai na nossa realidade de seres guiados por Deus e dizemos sim, Deus está ali nos segurando pela mão, eu não vou ter medo. E diante da pergunta de Abacuque, veio a resposta de Deus. O justo viverá pela fé. Está lá em Abacuque 2, versículo 4. Mas o justo o viverá pela fé. Olha, o finzinho, é, o finzinho do livro nos mostra ele respondendo: o justo viverá pela fé. Deus mostra para Abacuque que os babilônios seriam instrumentos de juízo. Eles seriam instrumentos de juízo mandados por Deus. Isso confundiu ainda mais o profeta. Como é que pode Deus usar uma nação ímpia para corrigir o seu povo amado, o seu povo querido, o seu povo abençoado? Mas a resposta veio. Independente de qualquer coisa, o justo teria que continuar expressando a sua fé em Deus. Psicologicamente, a fé é o que? Resiliência. Eu colocaria assim: fé é resiliência, é confiança além das circunstâncias. Como é difícil uma família abrir a geladeira ou armário, não ter nada e confiar que o pão nosso de cada dia será dado hoje. Difícil, mas fé é essa resiliência, é essa confiança além das circunstâncias. Sabem, esse livro de Abacuque, ele perdura, durante séculos já perdurou e vai continuar perdurando. Parece que grita no nosso ouvido, parece que é um eco que tantos séculos depois ainda é bem forte na nossa mente, na nossa vida, porque nós temos que continuar crendo, atravessando circunstâncias difíceis, atravessando circunstâncias tenebrosas. Mas esse verso ecoou ainda antes e continua agora na vida de pessoas que foram importantes para a nossa fé. Por exemplo, transformou Lutero, que deu origem à reforma. Ele continuou tendo fé e louvando a Deus, mesmo quando ele estava jurado de morte, mesmo quando parecia que não tinha saída, mesmo quando parecia que a compreensão sobre a graça de Deus só tinha vindo para ele. E até imagino que ele pode ter pensado: mas será que eu estou certo? Tanta coisa dando errado, será que eu estou certo nesse entendimento em nossa fé? Ah, ele estava assim. E Deus nos chama a ter uma fé que não dependa de explicações. Olha, não esquece disso. Deus está chamando você a ter uma fé que não dependa de explicações, mas que dependa da confiança no caráter de Deus, naquele que sempre conduziu o seu povo, que tirou da cinza, do pó, da morte e resgatou para a vida e para a certeza de uma vida eterna. Nós temos que confiar no caráter de Deus. A nossa fé não pode depender de explicações e nem de situações de quando tudo só dá certo. Não. Ela tem que depender de quem é Deus, do caráter de Deus. É, o livro Desejado de Todas as Nações, ele fala na página 32 que Deus não tarda, nem se apressa. Ele cumpre sempre a sua palavra. E ele nunca falha nas suas promessas. E a Bíblia nos diz: muitos parece que têm a promessa de Deus como tardia.
Mas não, não é tardia. Deus espera que todos cheguem ao arrependimento para que possam ser salvos. Deus não se apressa e ele nem se demora. Tudo dele é no tempo certo. E sei, você não entende o tempo certo de Deus, né? Eu também não. Eu não entendo o tempo certo de Deus. Mas uma vez conversando com o pastor Gilson Brito, ele falou que quando vinha uma questão sobre ele, um problema grande, uma situação, ele falava para Deus: Senhor, eu não entendo, mas eu confio. E essa palavra é muito boa. Senhor, eu não entendo o que está acontecendo, mas eu confio em ti, me socorre, me ajuda. Eu não vou ter chance se o Senhor não me ajudar, mas eu confio que a minha vida está na sua mão. E o livro de Abacuque passa por ali, apesar de que era um momento de juízo iminente sobre o povo de Judá, também Deus dá o juízo sobre o povo da Babilônia. O capítulo 2 fala sobre os cinco ais, fala dos cinco ais sobre os caldeus. Então, lá do versículo 6 até o final do capítulo, até o versículo 28, ou versículo 20, Deus está mandando quais seriam os ais, né? O que o povo da Babilônia iria sofrer, quais seriam as punições, porque apesar de nós estarmos vivendo em um mundo onde nós sofremos as ações do pecado, nem sempre é por causa dos nossos pecados. Muitas vezes sofremos coisas por causa do pecado de outras pessoas. Ainda assim, Deus nos diz: calma, porque eles serão punidos. Você vai ser salvo, mas eles serão punidos. Se você confiar em mim, se você continuar assim de mãos dadas comigo, você vai ser salvo. Mas quem fez isso para você vai ser punido, vai ser morto. Então, Deus sempre está dando essa, essa visão de que não importa o que estejamos passando, o futuro está garantido, está prometido, está reservado para cada um que continuar crendo em Deus. Então, vem a virada do profeta. O livro termina em forma de cântico, de uma declaração de amor. Abacuque orou, Abacuque lembrou os feitos de Deus no passado. E aí ele faz a declaração mais linda que tem, né, nesse livro, e talvez, né, em toda a Bíblia, como o livro de Jó, ele faz essa declaração que está no capítulo 3, o versículo 17 e versículos 18. Ele não recebeu mudanças nas circunstâncias, mas ele recebeu mudança no coração. Veja, as circunstâncias não tinham mudado. Babilônia viria. O povo seria, sim, levado cativo. O povo seria, muitos deles mortos, exterminados. Mas ele não recebeu uma mudança nas circunstâncias do que Deus tinha falado. Mas algo mudou. Mudou o coração dele. E ele pôde fazer a oração dele e a declaração de amor dele. E ele diz assim: ainda que a figueira não floresça e nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e ele vai colocando todos os reveses. Aí ele termina dizendo: todavia, eu me alegrarei no Senhor, eu me alegro no Senhor e exulto, eu louvo o Deus da minha salvação. Ellen White nos lembra, queridos, eu amo tanto os textos de Ellen White, que ela coloca as situações da Bíblia com palavras como o salmista, né? E ela fala: quando nos sobrevierem provações, nós não precisamos ficar desanimados. O que nós precisamos é erguer o coração em hinos de louvor a Deus, porque o louvor é uma arma poderosa contra o inimigo. A adoração a Deus, grifo meu, a adoração a Deus, ela muda a nossa mente e o nosso coração. A adoração vence a crise, o louvor vence a crise.
Esse livrinho de Abacuque nos ensina que nós podemos levar nossas perguntas, nossos questionamentos, nossas incertezas para Deus sem medo. E olha, é muito interessante a gente lembrar que a fé, ela não ignora o sofrimento, mas ela confia apesar do sofrimento. Nós não fechamos os nossos olhos de que nada de errado vai acontecer por confiarmos em Deus. Não é essa a questão. A questão é que nós continuamos crendo na guarda, na guia, no livramento de Deus, apesar de qualquer sofrimento. Adorar, louvar a Deus no meio da dor é a vitória mais profunda que um coração humano pode ter. É uma grande vitória. A vida cristã, ela é uma vida de descanso confiante. Você já leu isso no Caminho a Cristo, com certeza. A vida cristã é uma vida de descanso confiante. A nossa segurança está em manter os olhos fixos em Deus, os olhos fixos em Jesus, nosso Salvador, e não nas dificuldades. Talvez hoje você esteja vivendo como Abacuque, né? Olhando para a sua vida, vendo figueiras secas, como Abacuque viu, vendo campos vazios, assim, o campo da alma, da mente, sem esperança, vendo tudo errado, promessas que parecem não se cumprir na sua vida, não para você, para todo mundo se cumpre, mas para você não. Mas Abacuque nos convida a escolher. Escolher o quê? Escolher não viver pelo que vemos, mas escolher viver pelo que cremos. Queridos, vivam pelo que vocês creem, não por aquilo que vocês estão vendo. E assim como o Abacuque, você pode sair desse culto quando ele terminar, pode sair daqui louvando, adorando e dizendo: ainda que a porta não se abra, eu confiarei. Ainda que a cura não venha, eu vou confiar. Ainda que eu não entenda, eu vou continuar, porque o justo não vive de circunstâncias. O justo vive pelo quê? É isso mesmo. O justo vive pela fé. Louve hoje. Passa um dia assim, com o coração e a mente em adoração, em louvor, mesmo que o coração ainda esteja chorando por algo milagroso que você precise, por uma desgraça grande que tenha acontecido, uma perda sem precedentes. Adore a Deus, porque daqui a pouco mais tudo isso vai ser restaurado. Não quer dizer que o coração não chore, mas quer dizer que ainda que o coração chore, escolha louvar. Um dia, diante do trono de Deus, o louvor será eterno, porque nós veremos a Deus face a face. O Apocalipse nos diz que hoje, nós vemos como que por um espelho, como por um espelho, mas vai chegar o dia em que nós veremos face a face aquele em quem nós confiamos sem ver. Nós escolhemos confiar, mesmo enquanto ainda não víamos. Então, Deus, ele, ele quer muito que o nosso coração esteja em harmonia de confiança com Ele. E aí nós poderemos fazer a declaração de amor que Abacuque fez. Tem uma canção de um grupo musical que gravou essa música há 1000 anos atrás, e eles parafrasearam essa oração, essa declaração de fé que está em Abacuque 3, 17 e 18, e as palavras eram mais ou menos assim: ainda que a figueira não dê flores, a videira seus sabores, ou que o trigo negue o grão, ainda que meus campos não deem fruto, ainda que me roubem o produto do meu sangue, do meu suor, ainda que meu sonho se desfaça e que se torne em fumaça a mais linda ilusão, mesmo que perdendo a esperança, ao invés de uma bonança, eu ainda guarde o pior, eu louvo a ti, Senhor, todavia eu louvo a ti. Eu amo essas palavras de Abacuque. Todavia
Eu me alegro no Senhor, eu exulto no Deus da minha salvação. Eu louvo o Deus da minha salvação. Que esse Deus seja o Deus da tua salvação. Para hoje, para o que você está enfrentando, para o que você está passando, para amanhã, o que você vier a enfrentar, o que você vier a necessitar. Que essa seja a sua oração. Mesmo que aconteça tudo de ruim, eu continuarei louvando, adorando o Deus da minha salvação. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos, vamos orar. Querido Deus, nós louvamos o teu nome. Nós te adoramos, querido Deus. Tu és o Deus da nossa salvação. O Senhor tem nos livrado de tantos perigos iminentes. O Senhor tem nos livrado de tantas tragédias, ainda que algumas tragédias já tenham ocorrido na nossa vida, na vida de muitos dos que estão ouvindo essa palavra. Nós te louvamos, Senhor, pelo que tu és. Tu és o nosso Deus que não olha para as nossas fraquezas, para os nossos fracassos. Tu és o Deus que estende a mão para nos ajudar em todo momento e diz a cada momento: filha, filho, eu estou aqui. E onde eu estou, eu vou te trazer daqui a pouquinho mais e para todo sempre você viverá feliz. Querido Deus, nós queremos ter o louvor que teve Abacuque. Nós queremos dizer que não importa o que aconteça, não importam as circunstâncias, nós cremos em ti. Nós te aceitamos como o nosso único e verdadeiro Deus. Queremos fazer a tua vontade, que está expressa na tua palavra. Não queremos nos desviar desse caminho. Pedimos, Senhor, que o Senhor nos fortaleça a alma, o espírito, para que quando as lutas vierem, nós nos apeguemos a Ti e não a essas lutas, que nós tenhamos fé mantida na segurança e na certeza da Tua provisão, da Tua previsão de uma salvação eterna. Nos guarda, Senhor, nesse dia, nos dá uma quinta-feira muito, muito abençoada, que seja uma quinta-feira, uma virada de chave na nossa vida com relação a reafirmarmos a nossa confiança e a nossa fé em Ti. Para aqueles que precisam de força, porque algo muito difícil está acontecendo, seja essa força, Senhor, que o Senhor tem sido. Que nós apertemos a tua mão bem forte e confiemos na tua segurança e na tua direção. Pedimos com perdão dos nossos pecados, em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. O meu som, isso. Que benção, né, irmã Marli? Esse capítulo, de fato, ele é pequeno. Capítulo não, livro, né? Ele é um livro pequeno com apenas 3 capítulos, porém profundo, né? Profundo demais. Profundo. É verdade. Essa menção que você fez aí, repetiu algumas vezes sobre o fim, né, do livro, que Abacuque fala que ainda que a figueira não floresça, que não haja gado no curral, né? É, não haja fruto na vide, né? É uma expressão de fato assim de amor incondicional, né? Porque Amor incondicional. Sim. ele chega ao ponto de assim, nada importa, né? Eu vou continuar confiando em Deus. É isso, e olha, e era isso que eles estavam passando. Chegavam as nações vizinhas e levavam todo o gado. O que eles tinham plantado vinha na época da colheita, eles colhiam, vinham os inimigos, levavam as uvas embora, levavam toda a plantação embora, e eles ficavam sem nada em necessidade, mas alguém escolheu continuar crendo que não importava as circunstâncias, Deus estava com eles e Deus sempre esteve com eles e Deus sempre está conosco. Ele sempre está. Essa é a mentalidade que nós precisamos ter, porque tem gente, irmã Marli, que só serve a Deus enquanto tem saúde. Se chegou a doença, parece que não existe mais Deus. Só serve a Verdade. Deus enquanto tem emprego. Perdeu o emprego, parece que não existe mais Deus, né?
É Então, essa é a verdade. ideia. Ainda que o emprego vá embora, ainda que não tenha saúde, ainda que os problemas cheguem, mesmo assim a gente tem que continuar confiando no Senhor, né? É verdade, pastor. E olha, que Deus aumente nossa fé, porque essa declaração ela tem que estar na nossa mente todos os dias, para não desanimarmos, porque Satanás nos tenta através das coisas ruins que acontecem. Foi isso que aconteceu com o povo de Israel, né? Viram tantas manifestações de Deus e perguntaram: será que Deus está no nosso meio? Será? Então, Satanás nos tenta na nossa humanidade. Temos que crer, Deus está conosco, ainda debaixo de perdas, ainda debaixo de tristezas. Beijo, Ivete, para você, beijo, Thaís, beijo para todos. Vamos colocar nossa confiança em Deus e que ela aumente cada dia mais. Amém. Que assim seja. Muito Amém. obrigado, irmã Maria. Amamos você. Você é a parte visível de Deus, sabe? Nós amo você. Preciso de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus. Acredita mais em Deus que você existe. Oh, pastor, é muito lindo ouvir isso e quero reproduzir. Eu amo você e amo todos vocês. Eu preciso mesmo e muito de vocês para ser feliz. Cada um de vocês é a parte visível de Deus e eu verdadeiramente amo mais a Deus porque vocês existem. Amém. Amém. Obrigado, minha irmã. Deus abençoe, viu? Amém. Bom demais, né? Eu quero aqui chamar a irmã Evanicleia, né? Ela que vai dar o testemunho hoje aqui. Minha irmã, bom dia. Vê se consegue abrir o áudio. Abriu? Abriu. Bom dia. Tudo bem, minha irmã? Tô bem, graças a Deus. E com o senhor? Bem, graças a Deus também. Melhor agora, recebendo você aqui, né? Que bênção. Obrigado por você compartilhar, querer compartilhar um pouco. Eu costumo dizer que é um pouquinho, né? Porque a nossa vida tem tantas coisas, né? E é um pouquinho daquilo que Deus tem feito, Deus tem dirigido, tem guiado, né? E hoje nós vamos compartilhar um pouquinho da sua experiência aqui, irmã Valicléia. A honra é toda Deus minha abençoe. de participar, colaborar com a sala, que já é um amor do meu coração, dentro de tão Amém. pouco tempo. Muito bem. Então, primeiro nós vamos fazer uma oração, né? Já acabamos de orar, a oração de intercessão, né? Mas agora vamos fazer uma oração pedindo a bênção do Senhor nesses momentos, esses 40 minutos aqui, mais ou menos, que é o tempo que nós temos, né, para o testemunho, para que Deus abençoe esse tempo, que esse tempo seja um tempo que venha também nos trazer mais um momento aqui com Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, Pai querido, nós queremos agradecer aqui pela irmã Vanicleia, queremos agradecer aqui pela experiência que ela tem com o Senhor, e queremos agradecer pela disposição e disponibilidade dela vir aqui e falar um pouquinho como tem sido essa experiência com o Senhor, como tem sido essa experiência dela, a vida dela na sala 57 também. E queremos pedir que o Senhor coloque a tua mão, abençoando e dirigindo todos os momentos que teremos aqui hoje. Por favor, Senhor, que a tua presença continue conosco neste momento e sempre em nossa vida. E fazemos esses pedidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Muito bem, minha querida irmã. Daqui a pouco eu já vou dar a oportunidade para você mencionar suas primeiras palavras aqui, tá? Eu sei que você quer falar aqui umas palavras importantes. Mas só para a gente poder conhecer um pouquinho de você, a sala também, nas nossas anotações aqui, eu me recorro a algumas anotações, né, que tem aqui a respeito do seu testemunho. Você disse que você nasceu em uma cidade chamada Guripi, né, que fica em Gurupi, Gurupi, Tocantins. Tocantins, né? Você morava em Aliança, cidade pequena. Você teve uma infância muito complicada, né? Meio uma família disfuncional, não entraremos aqui em detalhes, mas isso demonstra que não foi fácil a sua infância, né? E minha querida, diante disso aqui, né? A sua história, é óbvio, você hoje não é sozinha, você tem uma filha, né, que tem 27 anos,
É, para mim parece que você mora hoje, mora ainda em Portugal, é isso? Agora tem um pouquinho mais de um ano que eu estou vivendo em Portugal, junto com a minha filha e meu genro, Matheus. Hum, tá legal. Então, só para estar em escopo aqui, mais ou menos, para a gente partir aqui para nossa conversa, mas parece que você quer falar para a sala aí, quer começar já falando para a sala, algo assim que impacta aí. O que que é? Se eu não chorar, né? Eu nem peguei os lencinhos, que é certeza que eu vou chorar. Hoje é choro, certeza. Eu quero dizer para a sala que eu amo vocês. Eu preciso de vocês para ser feliz. É óbvio que é a parte visível de Deus e eu acredito mais em Deus porque vocês existem. Ai, querida, viu? Deixa eu falar em nome da sala aqui, já que você falou para a sala, deixa eu falar em nome para a sala. Irmã Vanicléia, a sala, nós amamos você. Ai, Nós precisamos de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus. E acreditamos mais em Deus porque você existe, você está aqui. Isso é uma obra-prima de Deus, viu? amém. Glória a Deus. Minha querida, então vamos lá, né? Você, a sua infância, você teve todo um contexto, imagino eu. Nós já mencionamos ali que foi uma infância difícil. uma, uma infância complicada. A sua vida, ela teve assim momentos muito difíceis, dado essa questão da infância. Você teve ali todo um contexto, me parece que o seu berço religioso, ou você caminhou dentro do contexto católico, né? Conta um pouquinho para nós, sem entrar em detalhes, talvez que não seja necessário, sobre esse ambiente, essa questão. Assim, infelizmente, né, dentro de casa não tínhamos muita paz, mas tinham os vizinhos e eles eram católicos praticantes e a família deles, eu via na família deles um amor, um cuidado, um carinho, uma paz e e como eu comentei, né, eu desejava ter aquilo na minha vida. Eu desejava ter uma família, uma vida daquele jeito. E as mocinhas, os filhos, eram assim, eles eram uma família só, três casas ali perto, e os filhos, eles se dedicavam em fazer a catequese. E eles chamavam os vizinhos, as crianças vizinhas, para ir para catequese, para aprender. E eles pegaram um terreno que tinha lá e as pessoas da igreja, né, os adultos, se esforçaram e fizeram um coberto de palha, uma casinha de palha bem bonitinha, tinha uns bancos de madeira. E a gente ia para lá todos os domingos para aprender a catequese. E foi ali que eu tive assim, um real contato com a Bíblia. Eles, a Vanessa ensinava as histórias bíblicas. Tenho um carinho muito grande por eles até hoje. Minha mãe ainda tem contato com eles. E e ela ensinava as histórias bíblicas, então foi ali que eu aprendi as histórias básicas, né? Davi e Golias, Sansão, as histórias básicas da Bíblia, Adão e Eva, toda essa coisa, eu aprendi ali e aquilo ali ficou muito gravado no meu coração, ficou guardado no meu coração. Tinha as comunidades, eu não sei como chama hoje, mas é como a gente chama de PG, né? O nosso PG, a Igreja Católica sempre teve essas comunidades, na época chamava assim. Então ia para cada semana era na casa de um vizinho, que essas famílias católicas pediam para fazer nas nossas casas a reunião de comunidade. E às vezes era lá na casa da minha mãe. E quando era lá, eu pedia para participar, eu queria participar, e eu dizia que eu queria fazer alguma coisa, e as senhoras deixavam eu ler um trecho dos Salmos, deixavam eu fazer alguma coisa, elas deixavam eu participar. E isso ficou muito gravado, muito assim, eu tenho um carinho muito grande pelos nossos irmãos católicos. Irmã Vanicléia, é muito interessante que você conta aqui que esse primeiro contato aqui com a Bíblia, né? Tinha ali umas menininhas de 13 a 16 anos, né? Que era o grupo ali, talvez que era o foco. E assim, o que me chama a atenção é que você diz assim, ó, na sua casa tinha um ambiente meio conturbado. Você não tinha muito paz ali. Quando você via aquelas famílias, né, da igreja católica que tem todo esse trabalho, você pensava, eu quero ter uma família igual a essa. Eu quero ser assim.
E aí me chama a atenção para uma aplicação disso aqui que na verdade, esse tem que ser a nossa motivação, né? As pessoas precisam olhar para nós e pensar assim: eu quero ser igual a ele, eu quero ser igual a ela, eu quero ter uma família assim, né? Então, veja que no seu testemunho você já começa demonstrando essa ideia, né? E dando para nós também uma certa orientação, porque as pessoas precisam olhar, assim como você olhava as famílias ali e você desejava, né? Assim tem que ser nós também como cristãos. As pessoas precisam olhar para nós como cristãos e desejar ter a vida como a vida que nós estamos levando. E essa é a grande pergunta. Será que as pessoas olham para você, você que está aqui na sala, e elas olham para você e falam assim: puxa vida, eu quero ter a vida igual a vida desse irmão, dessa irmã? Será que as pessoas desejam ter a vida que você tem? É para refletir, né, irmã Tivemos Manicléia? até uma mensagem aqui que o pastor falou assim, de quando o apóstolo está passando na frente do templo e diz: Olha para mim, não tenho ouro nem prata, mas olha para mim. E a gente tem coragem de dizer isso, né? Ei, olha aqui para mim. Pois é, verdade. E, irmã Vanicleia, eu não quero assim me demorar muito e nem falar muitos detalhes sobre isso, mas me permita mencionar uma coisa que você falou nos seus áudios, que você, quando chega por volta ali dos 14 anos, devido a toda essa situação, a vida, olha só, com 14 anos, né? Um adolescente ali entrando na adolescência, né? Teria todo um vislumbre da vida, mas para você foi diferente, né? Para você, na verdade, você teve o desejo ali, era de tirar a sua vida, né? Infelizmente, é até interessante comentarmos que nessa fase, na adolescência, a gente não consegue ver muito além, não consegue ver um futuro, não consegue ver assim, vou sair disso, eu vou conseguir algo melhor. Então eu olhava e dizia, não tem chance para mim, não tem saída para mim, e eu desejava, infelizmente, tirar a vida. Isso dado o contexto, né, de vida, toda uma situação que estava ali, né? Sim. E assim, é óbvio, primeiro que não vem aqui nós contarmos detalhes disso, mas só para os irmãos imaginarem e os amigos imaginarem que você teve uma fase na sua infância, sua adolescência, muito difícil, muito difícil. E você estando aqui hoje é uma prova de que Deus existe e de que Deus responde e que Deus dirige. Mesmo em meio à dificuldade, você foi tendo aí, né, a sua vida, foi galgando os degraus dessa escada com muita dificuldade, tá? Você muda, teve toda uma situação, você mudou para São Paulo, isso? Como foi isso? Como que foi essa transição? O que que É, aconteceu nessa transição? é assim, nesse período aí, quando eu tinha ah, uns 14 anos que eu pensei nisso, Deus literalmente salvou a minha vida. Chegou pessoas em casa para me impedir de fazer isso. E logo depois eu conheci um rapaz, conheci na escola um rapaz, e a gente se envolveu e eu saí de casa, fui morar junto com esse rapaz, e esse rapaz estava vivendo ali no Tocantins, mas a família dele, ele é de São Paulo, e ele me levou para São Paulo. E eu fui para lá para viver lá com ele. E aí, nesse período, eu achando que a minha vida ia melhorar, continuou conturbada, né? Continuou A luta. naquela luta. E outra vez eu senti o desejo de tirar a vida, porque eu olhava e dizia, nada tem solução para mim, né? Eu estou ali tentando uma vida diferente, tentando uma vida nova em outro lugar, com uma pessoa que tinha me prometido algumas coisas e estava tão ruim ou pior. E nesse contexto eu tentei outra vez e Deus mais uma vez colocou a mão e salvou a minha vida ali. E nesse contexto eu conheço duas famílias que foi crucial na minha vida. Mais uma família católica, que eu me abri mais, me acheguei mais a eles, por causa, eu acredito, né, hoje, fazendo, né, essa análise, eu acredito que me aproximei e me abri mais para eles, porque já vinha com
aquela experiência, né, daquelas famílias católicas, e uma outra família que aí vamos devagarzinho contando, dizendo de onde é essa família, que E também é chave nessa história. nesse ambiente que você teve um outro relacionamento, você teve seu relacionamento, né, e tudo mais, você teve a filha, né? Sim, A sua filha, e aí você tem todo um contexto. Eu costumo dizer que quando o filho nasce, querendo ou não, a vida da gente vai mudando, né? muda muito. Para mim mudou muito. Para mim mudou muito, muito. Quando foi assim, uma adolescentezinha ali, eu já estava com os meus 16. Quando a minha filha nasceu, eu tinha 17 anos. É, eu não fazia ideia do que estava acontecendo, assim, sem informação. Hoje as meninas de 16 anos já sabem muito mais, né? Eu, assim, de uma cidade pequena, sem informação nenhuma, eu não sabia o que estava acontecendo. Eu dizia, tem uma vida crescendo dentro de mim, isso é lindo, isso é maravilhoso. E eu já amei ela desde o momento que eu descobri que estava grávida, eu amei muito ela. E quando ela nasceu, tem até vou falar rapidinho. Eu tenho uma experiência de que quando ela nasceu teve que ser cesárea e ela teve que ficar com uns aparelhinhos assim, né, umas Sim. agulhas assim, raspou a cabecinha, ficou dentro de um negocinho e eu fiquei no quarto e ela lá. E já no dia seguinte eu não via ela e eu perguntava à minha filha, e as pessoas diziam, não, ela tá sendo cuidada porque engoliu sujeira do parto e tal. E eu dizia, será que a minha filha morreu e ninguém quer me dizer? E eu de cesárea, aí alguém disse assim, olha, quando vier alguém da sua família, leva você lá e você vai ver sua filha. Só que antes disso eu me levantei sozinha e ainda com efeito ainda tinha efeito da anestesia, né? E eu me levantei sozinha e fui pelo corredor do hospital, sozinha, um corredor imenso. Eu sei que eu olhei para um lado e para o outro, um corredor imenso, isso num hospital muito grande, numa cidade interior de São Paulo. E eu olhei assim de um lado e do outro, falei, vou por aqui. Escolhi ir por ali, falei, vou achar ela. Não sei como, o que que eu tinha na cabeça, e fui andando. Só que quando eu comecei a andar pelo corredor, que eu tinha olhado, não tinha ninguém no corredor, falei, posso ir, as enfermeiras não tá vendo, posso ir. Quando eu comecei a andar, veio a tontura e eu fui quase que para cair, fui procurar a parede assim para segurar. E um rapaz todo vestido de enfermeiro, todo de branco, muito alto, me segurou aqui pelas costas e disse: Para onde você pensa que vai? Eu disse: Vou ver minha filha. Aí ele disse: Não, você não pode, você vai se machucar. Me pegou no colo, me levou para o quarto, me deixou na cama e disse: Fica aqui, que alguém vai te levar lá depois. E depois eu fiquei procurando esse rapaz, procurando, eu olhava, as enfermeiras vinham. Depois, quando foi para da saída do hospital, eu fui até a frente, eu olhava, olhava, procurava, só via enfermeira mulher, não vi nenhum rapaz lá. Mas não tive coragem de perguntar verbalmente, eu era muito tímida. E hoje eu penso, pode ter sido um Um anjo do anjo do Senhor que Senhor, me né? salvou ali, pode ter sido, porque eu ficava procurando, procurando o rapaz e não encontrei esse rapaz. Oi, irmã Vanicleia, eu não tenho dúvida nenhuma, né, que Deus, a Bíblia diz que Ele acampa, né? Ele acampa ao nosso derredor, né? Eu não tenho dúvida nenhuma que Deus, Ele tem várias providências, né, para nos proteger, para nos guardar, né? Mesmo em meio a esse ambiente, né, você tinha toda a infância conturbada, você sai de lá, vem para São Paulo, né? Tem agora um esposo. Mas mesmo assim, você tinha muita luta ainda. E você disse aqui no áudio que você acabou se separando do esposo até para que você pudesse ver a sua filha feliz. Você não queria que a sua filha, né, tivesse aquele ambiente. E por conta disso, vem então a separação. Sim, Vo- infelizmente, no meu lar paterno tinha muitos problemas com bebida alcoólica, e é assim, meio que óbvio que agora, nesse meu lar que eu estava formando, tinha o mesmo problema, muitos problemas com bebida alcoólica. E em um determinado momento, ali, a minha filha pequenininha no berço, e esse rapaz chegou e entrou com violência dentro de casa. Eu reagi, protegi minha filha, fui até muito corajosa naquele momento, mas eu olhei para minha pequenininha, olhei para o rostinho dela e falei: Eu não vou deixar você passar pelo que eu passei. Eu te prometo que você vai ser muito mais feliz que eu. Você E fez eu uma me, promessa para ela que você ia fazer ela feliz. que eu ia fazer ela feliz.
E eu saí daquele relacionamento, fui embora dali, fui embora do estado de São Paulo, voltei para o meu estado para tentar cuidar da minha filha. E aí, irmã, olha como Deus ele vai de alguma maneira trazendo providências, né? Porque aí você vai conhecer uma pessoa, né? Você vai conhecer Sim, uma pessoa logo após né? A história continua aí, você vai conhecer uma pessoa e essa pessoa de alguma maneira vai ser um elo muito importante na sua vida, né? sim, sim. É, se eu não me engano, a Emília é o nome dela, né? Emília, é Emília. Como Aí, você conhece? assim, tínhamos aí essas duas famílias. De um lado da casa tinha a Maria Lúcia, que veio a ser madrinha da Jennifer. Ela me ajudava muito, ela me ensinou a trabalhar, ela me arrumou trabalho lá. E do outro lado, a Maria Lúcia também já me socorreu com alimento também, e cuidava muito, muito da Jennifer, tinha muito carinho pela Jennifer. E que é essa família católica. E eu tinha muita proximidade com ela. E do outro lado tinha a família, a Emília, o Luizão, os filhos, né? E eles tentavam aquela proximidade, conversava comigo, tentava aquela amizade, eu sempre muito tímida, muito tímida. E quando eles perceberam as minhas necessidades, eles iam até a minha casa. A Emília chegou a levar cestas básicas para mim. Ela levava aquelas caixas com caixinhas de leite assim cheias, levava para mim, para minha filha. Ela levava roupa para minha filha. Ela ia, quando eu precisava fazer alguma mudança, ela dizia: Vani, pode me chamar, eu vou a hora que você precisar, a hora que você quiser. E aconteceu de um dia de eu precisar dela num sábado. E eu fui lá, bater na porta, pedir uma ajuda e não tinha ninguém. E aí a avó da Jennifer foi e me falou assim: esse dia eles estão para a igreja. Não entendi nada e continuei a vida. E um dia lá dentro da casa da avó da Jennifer tinha um livro que depois eu vim ler esse livro. Depois a Emília me emprestou esse livro, porque eu contei para ela, ela me emprestou esse livro. Se eu não me engano, é Terceiro Anjo do Pastor Bulhon, que fala sobre Apocalipse. Ok, Ah, ok, isso mesmo. é. Aí esse livro estava lá e uma criança da família começou a riscar o livro e eu disse assim: olha, tá riscando esse livro de quem é? E disseram assim: esse livro é da Emília, não deixa riscar. E pegou o livro, ela me emprestou, ainda nem tive tempo de ler. E aí eu comentei qualquer coisa e ela falou assim: eles são de uma igreja estranha que não faz nada no sábado. Era a única coisa que eu sabia da vida da Emília. Era a única coisa que eu A sabia da única coisa vida que você dela sabia é que ela tinha uma igreja estranha. que não fazia nada no sábado. E essa família, a família os avós da Jennifer, frequentava muito a igreja presbiteriana. Nessa época eu tive muita proximidade com a igreja presbiteriana, que depois nós vamos falar sobre isso. O livro, Pastor Alejandro Bulhão, Terceiro Milênio, né? Terceiro milênio, é isso, Terceiro isso. milênio, é. Isso. E assim, ó, o que acontece? Diante disso aqui, né? Você, a Val, de alguma maneira, ela vai ter, né? Ela vai ter um papel importante. A Val, A não, Emília, perdão. a A Emília, Emília a vai ter Emília, um papel oficial. importante na sua vida, né? É minha mãe na fé. Então, e você conta, né? Que nesse caso aqui eram dois anjos na sua vida, nessas duas famílias, Sim, porque parece que esse momento aqui, irmã Vanicleia, esse momento aqui que vai começar a nortear a sua vida dentro de um contexto da vida cristã, né? sim. Nesse primeiro momento, a Emília nunca falou nada para mim sobre a igreja. Assim, ela viveu o evangelho ali, ela me mostrou o evangelho com a vida dela. Ela estava sempre disposta, ela me amava, apesar de a gente não ter esse hábito de dizer, né, que ama as pessoas, a Emília já dizia que me amava. Ela dizia, eu achava isso bem diferente, mas era muito gostoso. E ela me amou e ela cuidou de mim mesmo, ela mostrou o evangelho na vida dela, o evangelho prático ali. Isso me aproximou muito dela e da família dela, É, naquele momento ali, mas nunca disse nada sobre a igreja. você que menciona exatamente isso que você fala aqui, né? Você fala que a Emília falava com a vida.
né? E aí vem uma ênfase da sala aqui, né? Que você é a parte visível de Deus, né? É Fez isso, assim. é exatamente isso aqui que a gente fala aqui, né? Quando fala você é a parte visível de Deus, é quando você fala com as pessoas através do seu testemunho. Sim, Você fala com as pessoas sem precisar abrir a boca, né? Você fala com as pessoas através das suas ações. E a irmã Emília fez isso na vida da Vani Cleia. Mas é óbvio, Vani Cleia, que as situações não eram fáceis para você. Mesmo tendo acompanhamento, tendo a ajuda ali dessas duas famílias, mesmo assim, você tinha suas dificuldades reais, afinal de contas, você agora tinha uma filha, você não estava casada, você teve as suas lutas, e me parece que isso levou você a tomar uma decisão a sair do Brasil, né? foi. Como Ah, é que foi? eu tinha aquela preocupação com a Jennifer e eu queria cuidar bem dela. E surgiu uma proposta de uma amiga para ir para a Europa, trabalhar na Europa. E eu pensei, vou agora. E uma coisa que eu lembro nitidamente, que é uma das primeiras frases que eu falei é: vou pagar a escola mais cara da cidade para minha filha. Eu vou para lá, vou ganhar muito dinheiro, vou pagar a escola mais cara da cidade para minha filha. Esse era o objetivo. Mas aí eu fui, as coisas não aconteceram bem como a gente imagina que vai Sim. acontecer. Sofri muito a distância dela, foi um período de um ano eu chorava todos os dias de estar distante dela. E, quando eu quando eu estava lá, né, que hoje eu estou na Europa, né, quando eu estava na Europa, nesse período que eu sofri a distância dela, o pai biológico, eu tinha deixado ela com a madrinha, com a Maria Lúcia, e o pai, né, o pai foi lá e tomou, tirou das mãos da Maria Lúcia, e então meu coração ficou muito apertado, porque eu falei, né, o que que ela está passando, né, o que está acontecendo, eu não queria aquilo para ela. E eu chorando, num dia de desespero, parei assim dentro do meu quarto e falei: se existe, eu ajoelhei no pé da minha cama e eu falei assim: se existe um Deus, e se você estiver me ouvindo, me ajuda a ir embora daqui, me ajuda a voltar, começar do zero, mas com a minha filha, não me deixa perder minha filha, porque ele disse que ia pegar a guarda dela, que eu nunca mais ia pegar ela, e eu ia ter que pagar pensão para ele, que eu nunca mais ia ver ela, então eu fiquei desesperada. E eu falei, me devolve a minha filha para mim, me tira daqui, eu vou começar do zero. Não tem nada a ver dinheiro, não tem nada a ver vida financeira, eu só quero minha filha comigo. E se você estiver me ouvindo e fizer isso por mim, eu vou te servir. Eu falei isso e deitei e dormi. Deitei e dormi. No dia seguinte, teve um trabalho, eu fiz um trabalho e nesse trabalho eu recebi uma quantidade, de dinheiro que deu para comprar a passagem de volta e ainda levar presente. Nesse contexto, tive um livramento aí também, um livramento muito grande, porque na época, infelizmente, eu estava ilegal na Europa e a polícia teve um contexto com polícia e eu fui milagrosamente é, é, salva, né? Fui poupada disso. E eu juntei uma coisa com a outra e eu falei, ué, eu perguntei se tinha um Deus, se estava me ouvindo. Tô com dinheiro na mão de ir embora. Fui salva da polícia. Aí eu falei, vou embora. Não, não, não tenho que contestar aqui, vou embora. Cheguei, peguei minhas coisas no mesmo dia, fui para uma agência de viagem, comprei a passagem. Dali já peguei o ônibus e fui para a capital para pegar o voo. Comprei a passagem ali para as horas que fosse possível chegar até o aeroporto. E fui embora. Voltei para buscar minha filha. Aí você voltou então para o Brasil, né? Sim, É, e quando chegou aqui, então você, lógico, você aqui, junto com a sua filha, você consegue recuperá-la, né? A vida, ela começa, podemos dizer assim, não sei se poderia dizer, Manicléia, ela praticamente começa do zero, sim, tem toda uma história para frente aí, né? sim, Mas você, depois que você recupera a sua filha, você se lembra, do que você havia falado para Deus. sim.
É, Foi, mu- você foi pode muito falar. bom, foi muito bom. Eu volto, eu tenho que voltar então para São Paulo. Então eu volto ali para aquele contexto da ajuda da Maria Lúcia e da Emília de novo. Eu volto ali, aí eu tenho que encontrar uma casa, aí eu aluguei uma casa, aí eu vou na justiça, procuro um advogado, aí Deus encaminhou uma advogada, mulher abençoada, rapidinho, recuperei, fui lá, peguei minha filha. Aí a Maria Lúcia começa a me ajudar de novo com o trabalho. Ela tinha me ensinado a trabalhar com joias, era uma coisa que ela trabalhava há muito tempo e que é montagem, esse tipo de coisa. E eu ficava indo, porque eu tinha que ali agora me sustentar e sustentar minha filha até resolver aquela questão judicial ali quanto à minha filha. E nesse período eu não podia sair dali, estava resolvendo aquela questão judicial ali com ela. Então eu ia até a casa da Maria Lúcia para pegar trabalho e voltava para minha casa para fazer, que a gente trabalhava de casa. E nesse vai para a casa da Maria Lúcia e volta, eu sempre passava na frente da casa da Emília. Às vezes eu passava, a Emília não estava lá, às vezes passava, ela estava, e sempre quando ela estava, ela dava um grande sorriso, um bom dia, vinha, me dava um abraço. E nenhum desses, desculpa, antes, bem antes, peraí, bem antes. Aí eu estava lá fazendo isso, trabalhando e tal. Eu me lembrei, um dia veio, sabe como se fosse o pastor que chegasse e dissesse assim: lembra da promessa? Eu tô em casa, numa boa, fazendo ali as A coisas coisa, e trabalhando e cuidando da minha pequena. E fez assim: ei, você tá aqui com a sua filha, tá do jeito que você pediu, lembra do que você pediu? Eu, é mesmo? Eu pedi e tô aqui com ela e tá acontecendo tudo. E eu disse que ia servir, vou servir. No primeiro domingo eu me arrumei toda bonitinha, arrumei a Jennifer toda bonitinha e fui. No primeiro domingo eu fui escolhi ir para a igreja presbiteriana porque ali era naquele contexto todo era a igreja que eu tinha mais contato. Então eu fui na igreja presbiteriana que tinha ali perto de casa. Eu passava ali, via que tinha uma igreja presbiteriana ali, tinha uma perto de casa, fui lá andando. E a igreja presbiteriana eu tenho aquele conceito, né, de que quando a gente chega, todo mundo te abraça, todo mundo te cumprimenta, alguém te traz uma Bíblia, outro te traz um hinário, vem alguém, fica perto de você, pergunta, você sabe o hino, fica ali te conduzindo ali, te ajudando. E eu tinha uma experiência até longa dessa igreja e, infelizmente, naquele dia, eu entrei e saí, parecia que eu estava invisível. Ninguém me cumprimentou, ninguém falou nada. Eu achei estranho aquilo. Achei estranho, mas ok. No domingo seguinte, me arrumei a Jennifer. Falei que ia te servir, vou para lá. E fui, de novo. Aconteceu a mesma coisa quando eu estava saindo. Até a frente da igreja era metade um muretinha e o resto era grade. E o portão estava aberto. E eu saí, tinha uma senhorinha que isso para mim é muito curioso. Essa senhora estava do lado de fora, na calçada, e ela com um rostinho muito lindo, uma senhorinha com um rostinho lindo, me olhou com uma forma bem carinhosa e disse: Boa noite, minha filha. Aí eu olhei para ela e disse: Boa noite. E fui embora e fiquei com aquilo na cabeça. Ela estava do lado de fora da igreja. Por que que ela estava do lado de fora ali e me cumprimentou? E nesse mesmo domingo, quando eu cheguei em casa, eu ajoelhei de novo, falei: Deu certo a primeira vez, vou fazer de novo. Ajoelhei de novo e falei: tem sim um Deus aí em cima. E tu me escutou. E tu me atendeu. Tô dizendo que eu vou chorar, tinha que ter pego lá em cima. E tu me atendeu e eu tô aqui com a minha filha. E tô aqui com a minha filha começando do zero. Eu te prometi que ia te servir. E tem muitas igrejas, eu não sei nem quantas igrejas tem. Se tiver uma que tu quer que eu te sirva lá, me mostra. Isso era no domingo à noite. Isso era no domingo à noite. Na segunda de manhã, eu fui para casa da Maria Lúcia buscar as joias para trabalhar e passei na frente da casa da Emília. E mais uma vez a Emília, bom dia, Vani, tudo bem e tal. E eu fui lá dar um abraço nela. E aí a gente se abraçou e ela estava lá fazendo os artesanatos dela que ela fazia, que ela gosta de fazer, até hoje faz. E, e, e ela. E tinha uma Bíblia do lado. Aí eu olhei e falei assim: Ah, você estava lendo a Bíblia? E ela disse: Sim, sim, eu estava lendo a Bíblia. Você gosta de ler a Bíblia? Eu falei assim: Eu gosto, mas eu não entendo. Aí ela disse: Por isso tem um curso bíblico para a gente entender, tem um estudo bíblico para a gente entender a Bíblia. Eu falei: É mesmo? Tem isso? Ela tem. Se você quiser, eu vou na sua casa e faço
o curso bíblico com você. Eu disse, quanto que é, Emília, o curso bíblico? E ela disse, você tá louca? Eu não vou te cobrar para fazer um curso bíblico. Eu falei, você vai me ensinar, você vai na minha casa, vai me ensinar a entender a Bíblia, vai me dar um curso e eu ainda não vou te pagar nada, é sério? Ela tá maluca? Não, amor, eu vou na sua casa, eu vou te ensinar, você não vai pagar nada. E a gente combinou, isso era segunda, a gente combinou para sexta-feira. E sexta-feira ela começou a ir na minha casa fazer os cursos bíblicos. Oi, irmã Vanicleia, olha a ação de Deus, né? E aqui a gente precisa parar um pouquinho para a gente refletir um pouquinho sobre isso, né? Você vê que as duas vezes que você para e fala a Deus com sinceridade de coração, com intenção de obedecer, com intenção de enxergar, porque as duas situações, você estava em situação que você não conseguia enxergar um palmo à frente de você, você não conseguia ver solução, e você fala assim, Senhor, me ajuda, né? É um pedido de ajuda, um pedido de socorro. E as duas vezes, é isso que a gente está mencionando aqui, porque todos os dias Deus está entrando com providência em nossa vida, né? Mas as duas vezes Deus entra com providências claras, mostrando para você o caminho, o direcionamento. E essa última, então, que tem a ver muito mais a ver com a vida espiritual, né? Você fala, Senhor, eu prometi que eu ia te servir. E tem tantas igrejas, eu não sei para onde ir. Olha só que oração sincera, né, gente? Que oração sincera. Gente, hoje são mais de 45 mil religiões só dentro do cristianismo. Existe 9 gigantes grupos religiosos: hinduísmo, budismo, islamismo, judaísmo, cristianismo e assim vai. Só dentro do cristianismo são mais de 45 mil religiões, uma média. Então é verdade que é possível que algumas pessoas param diante disso assim, tá, mas e aí? Aonde é que eu vou? E hoje você mostra para nós que quando a gente faz uma oração sincera, Deus mostra. E Deus então leva você aí a conversar com a irmã Emília. Você vê uma Bíblia, Deus mostra para você aquela Bíblia, viu? Porque você podia, a turbulência, as coisas que você. Aquilo ali poderia te passar desapercebido, mas Deus mostra para você aquela Bíblia. E aquilo ali vai surgir uma conversa, que é a conversa do curso bíblico, né? Para você era tão importante aquilo, você falou quanto custa? Quanto custa, né? Não, não é nada. Eu vou dar o estudo bíblico para você, vai ser de graça, né? E Deus vai mostrar para você algumas doutrinas, alguns princípios. E você fala assim que uma das coisas que você decidiu foi não mais comer carne de porco, né? Foi. Você, Aí vem as questãozinhas, né? Eu queria colocar uma coisinha também, porque tinha ali a Maria Lúcia muito forte na minha vida, e por que, talvez alguém possa perguntar, por que que ela não decidiu ir para a Igreja Católica? Porque antes, ali na minha adolescência, eu tive também contato com os Testemunhos de Jeová, tenho uma tia que é dessa religião, e eles fizeram estudo comigo, e com eles eu aprendi a questão das imagens. Lá de, se eu não me engano, Salmo 115, pastor, que fala sobre a imagem, quem os adora fica igual, alguma coisa assim. É, e lá naquele contexto eu aprendi sobre as imagens, então eu já tinha isso na minha cabeça. Lá na juventude, eu já tinha isso na cabeça que eu não podia adorar imagens, que a Bíblia dizia que eu não podia adorar imagens. Por isso não era para mim, apesar desse é, contato todo e desse carinho todo com essa família, não era possibilidade de ir para a Igreja Católica, porque eu já tinha esse conhecimento e eu já seguia isso. Então, quando a Emília começa a ir fazer os estudos bíblicos comigo, aí vai um a um. E cada vez que ela ia e ela me ensinava alguma coisa, eu passava a crer e a viver aquilo ali. Eu passava a a colocar em prática praticar. na minha vida, a praticar aquilo ali. Cada vez que ela ia, me ensinava uma coisa, eu dizia, eu quero isso para mim, isso aqui é bom, eu quero isso aqui para mim, para minha vida, para mim, para minha filha. E aí chegou um dia que a gente teve o estudo da carne de porco, né? Ela fez o estudo da alimentação. Foi primeiro eram dois estudos, um é mais superficial, fala, né, bem superficial, e no segundo é que ela ia lá e explicava os detalhes. Então eu fiz o primeiro estudo, teve aquela
aquele primeiro contato com a questão da alimentação, e ela foi embora e ainda não tinha tido ainda o estudo do sábado, né? Então, na sexta-noite, eu fui no cachorro-quente do lado de casa, comprar um cachorro-quente para Jennifer. A Jennifer gostava, tinha pedido cachorro-quente. Falei, vamos, fui lá, ela pequenininha ainda, falava bem, bem assim ainda, falava, mas ainda muito errado ainda. E ela, mamãe, quero cachorro quente. Eu fui lá comprar o cachorro quente para ela. Cheguei, só tinha um senhor sentado em uma das mesas lá, e eu cheguei e pedi pro dono do cachorro quente que queria aquele cachorro quente sem o bacon, se ele podia fazer para mim aquele cachorro quente sem o bacon. E ele disse que sim, fez. E enquanto ele estava ali fazendo, o moço que estava sentado me questionou por que que eu não queria o bacon. E eu virei para ele e falei assim, porque eu sou adventista. Eu não como carne de porco. E ele falou assim, interessante, eu tô te perguntando porque eu sou espírita e eu não como algumas coisas também, mas você sabia que a salsicha também é de porco? Aí eu falei, nossa, é? Ele é, eu não sabia. E aí eu fiquei assim, o moço já tava terminando de fazer o cachorro quente. Eu não ia falar pro moço jogar fora o cachorro quente. Aí eu não sei o que fazer. Peguei o cachorro quente, fui para casa, tirei a salsicha, joguei fora, conversei com a Jennifer, expliquei para ela, filha, essa salsicha é de porco, faz mal pra gente, não sei o quê. Podemos jogar ela fora? Ela, pode, mamãe, pode, é de porco, joga fora. E deu o cachorro quente pra menina comer sem a salsicha. Só um pão. Só o pão e ali o molho e umas coisinhas ali, uns milho, umas coisas. Depois, já posso contar do sábado? Pode contar. Depois teve a Porque situação do aqui você está sábado. contando as descobertas que você teve estudando a Sim, Bíblia, né? sim, Isso é muito sim, bacana porque é aquilo que o texto bíblico diz, né? João 8:32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E é isso que vai acontecendo com você com essas descobertas. sim, porque daí depois, em uma sexta-feira aí tivemos o estudo do sábado. Ela explicou primeiro sobre os 10 mandamentos, depois viria explicar só o sábado, na sexta-feira seguinte. Então, quando ela explicou ali sobre os 10 mandamentos e citou o sábado, eu falei, quero isso para mim, aceitei também. Só que daí eu já tinha marcado com o dono da casa que tinha um negócio estragado da caixa de água do banheiro, e ele viria para arrumar. E aí ele veio no sábado de manhã, entrou, arrumou. Eu tinha tido estudo na sexta-feira e ele veio no sábado pela manhã, arrumou. E quando ele tá saindo, eu já estava despedindo dele no portão. Ele falou qualquer coisa, não sei o que, porque hoje é sábado. E eu, hoje é sábado. Aí eu me toquei que era sábado e eu tinha deixado ele entrar na minha casa arrumar a caixa do banheiro. E eu chorei horrores, Senhor, me perdoa, me perdoa. Eu acabei de transgredir o sábado. Chorei muito, fui ajoelhei, orando e pedindo perdão para Deus que eu tinha acabado de transgredir o sábado. Você vê que interessante, né, Vanicleia? Como isso impacta, né? Algum tempo atrás não faria nenhuma diferença isso para você. Trabalhar no sábado, deixar de trabalhar no sábado, comer carne de porco, não comer carne de porco, né? Isso para você não dizia nada. Depois que você debruça na palavra de Deus, olha como Deus vai formando a nossa mentalidade, vai formando o nosso caráter, né? O conhecimento nos dá a possibilidade de tomar decisões. E isso, nós estamos falando sobre doutrinas bíblicas, né? Mas isso também na vida. Algumas decisões que a gente precisa ser tomado, só que a gente precisa tomar com conhecimento. É por isso que é importante a gente ter essa imersão aqui, né? Esse ambiente aqui, porque isso vai nos ajudando a formar pensamentos, ideias, tendo um pensamento saudável, né? Uma mentalidade saudável. Isso vai te levar, é lógico, inevitavelmente, à decisão, uma decisão importante, né? Que foi a decisão do batismo, né? E você foi batizada, você começou a frequentar a igreja, você inclusive conta que depois do seu batismo, você começou a se envolver ali na igreja, ajudar nas salinhas das crianças. Você sempre queria servir, estava com ânimo, né? De servir a Deus da melhor maneira, né? Sim, Aquele fogo espiritual, podemos dizer assim, né? O primeiro amor, aquela questão toda, né? E em meio a esse ambiente agora, que é ambiente de novidade, esse ambiente de bênção, de expectativas boas, né? Que olha, só fazendo uma retrospectiva, uma recapitulaçãozinha aqui, vocês se lembram aqui, irmãos, da onde nós saímos? Daquele ambiente lá, né? Um ambiente
com muita dificuldade, que parece que não ia cessar nunca, né? Aonde a irmã Vanicléia, ela vem, ela chega a mudar para São Paulo, lá da sua terra natal, vem para São Paulo, tem o esposo, que tem os mesmos problemas, depois tem a sua filha, ela muda de São Paulo, do Brasil para a Europa. Ainda assim, ela continua com problemas. Você percebe que a gente muda de lugar, mas os problemas parece que vão com a gente. Só eu vejo, Vanicleia, que existe uma situação que vai talvez trazer alívio para você. É quando entra Deus na história. Você não adianta mudar de cidade, não adianta mudar de país. Você precisa mudar de vida. E a vida só faz sentido quando tem Deus. Você precisa deixar Deus, é entrar na presença de Deus. E aí vai acontecer uma coisa interessante, porque agora as coisas elas vão. Não, não quer dizer que você não tem problemas mais, não é isso. Problema todo, enquanto estivermos nessa terra, não tem problema. Mas agora você entra para a igreja, você está envolvida com a igreja, mas aí você vai descobrir a sala 57, É, né? é. O Nesse, que estava bom, me parece que vai ficar melhor ainda, né? é, nesse E aí, contexto de me diz quando. um pouquinho, como é que foi Tá. isso? É assim, quando aí eu estava tendo estudo bíblico e eu cheguei a pedir para Emília para me batizar antes de terminar o estudo bíblico. Ela me levou um dia na igreja para visita, ela me perguntou se eu queria ir, eu disse quero sim. Fui, eu gostei muito e falei para ela. E a gente foi numa tarde de batismo, tinha um riacho, uma coisa assim. Eu achei muito bonito. Eu perguntei para ela se eu podia me batizar. Eu falei, eu posso me batizar? Aí ela, meu Deus, você é uma bênção. A gente termina o estudo bíblico e você pode se batizar. Então eu não vi a hora de terminar o estudo bíblico para eu me batizar. Então eu me batizei, terminou o estudo bíblico, eu me batizei e já tinha ali terminado todo aquele contexto da judicial com a minha filha. Peguei minha filha e voltei para o meu estado. A Emília foi muito guiada pelo Espírito Santo e ela durante o estudo, ela me explicou, ela me ensinou, e antes de eu viajar, ela também falou: olha, mantém o teu rostinho sempre olhando para o céu, olha sempre para Cristo. Os humanos, nós somos falhos, nós somos defeituosos. Em todas as situações, olha para Cristo. Quando eu conheci ali a Bíblia, quando eu conheci a igreja, quando eu conheci esse evangelho, eu estava maravilhada. Eu dizia: agora eu vou ter uma vida feliz. Agora eu vou ter o que eu quero. Agora eu tenho a chave. Agora eu tenho Jesus. Agora eu vou ter o que eu quero. Eu tava mesmo assim, em êxtase. Jesus me alcançou. Jesus me alcançou, eu dizia. Então eu estava muito feliz que agora eu ia poder fazer minha filha feliz, eu estava feliz e eu ia fazer minha filha feliz. Então eu dizia, eu tenho que servir. Então na minha cabeça era, eu tenho que servir. A minha promessa era servir. Então quando eu cheguei no meu estado, eu fui para uma igrejinha linda que tinha uma família de irmãos, tudo idosos, uma gracinha eles, eram 7 irmãos, se eu não me engano, todos idosos, e eles uma gracinha. Eu cheguei para uma das irmãs e disse, eu posso ajudar na salinha das crianças? Porque na minha cabeça eu tinha que servir e eu tinha que servir era ali, era aquilo ali que era servir, eu tinha que ajudar na igreja. Então eu já comecei a minha vida ali já ajudando na salinha das crianças. E nesse contexto de vida, de 20 uns 20 quase 24 anos de igreja, eu já servi, acho que não em todos, mas em quase todos os ministérios aí, de Ministério da Mulher, de jovem, de saúde, e fui ajudando, e fui ajudando. E aí a gente tem aí esse contexto de vida, depois, né, eu volto para a Europa, mas agora com família, com a minha filha, e nesse último ano, passando uma tribulação muito grande na minha vida, eu venho para Portugal, venho para cá viver com a minha filha aqui. E tô em tratamento, tomando remédio, fazendo terapia, tratando de uma depressão, e numa situação só de eu trabalho a semana toda e no sábado não tenho coragem de sair da cama. Fico só na cama e aí vou assistir os cultos, busco vídeos no YouTube, vou assistir cultos no YouTube. E um dia eu tive coragem, umas 4 semanas atrás, levantei e falei, vou à igreja, e fui aqui à igreja próxima da casa da minha filha, e lá encontro a Madalena.
e a Madalena, uma querida, né? Conversei um pouco com ela, e quando a gente saiu terminou o culto, que a gente saiu da igreja, a gente parou assim, próximo à igreja, e conversamos muito, e ela falou da sala 57. Aí eu falei, ah, já vi falar assim da sala, mas nunca entrei. E ela me mandou o link para entrar na segunda-feira na sala. E aí eu olhei e falei, vou entrar sim. E aí é que começa. É a luta, Não, né? não tem como não chorar quando eu entro na sala e eu escuto assim o pastor Wagner dizer: Eu amo vocês, eu preciso de vocês para ser feliz. E eu tava, porque a minha situação é: esse horário é o horário que eu tô saindo. Eu tenho uma lanchonetezinha, um mini restaurante, e no horário que vocês começam a sala, eu tô indo de carro para lá. E às vezes eu tenho que passar no supermercado, às vezes não. E, e aí eu ligo lá no carro, fico escutando no áudio do carro, e quando eu chego, eu tiro, ponho no fone, e eu fico fazendo a comida, fazendo as coisas ali, e ouvindo no fone. E aí, às vezes, quando chega alguma pessoa para ser atendida, eu tiro o fone, atendo e tal, depois eu ponho de novo, e quando começa um movimento muito grande, eu tenho que sair da sala antes de terminar, mas o meu prazer é esperar aquele finalzinho, é o meu prazer esperar. E aí eu tô ali ouvindo no fone da primeira vez, né? Na primeira segunda-feira. E o pastor Wagner fala assim: Eu amo vocês, eu preciso de vocês para ser feliz. Eu falei: O quê? Eu peguei o telefone. Como é isso? Eu abri a tela para ver quem estava falando e ali já veio aqui já a vontade de chorar já. Só de ouvir eu amo vocês, eu preciso de vocês para ser feliz. E quando fala assim, você é a parte visível de Deus, fez assim: É sim, é óbvio que é. Né? Nós somos a parte visível de Deus para essas pessoas aqui na Terra. Eu fiquei encantada, eu fiquei ouvindo Irmã aquilo. Vanicléia, você, quando ouviu a frase, você é a parte visível de Deus, você lembrou lá da irmã, Ah, né, da Emília. Emília, que vivia o que falava, o que pregava, e ela chamou sua atenção pelo estilo de vida, né? E aqui, quando você ouviu, você falou: Nossa, é isso mesmo. Então, isso chama a sua atenção. A sala, então, vai começar já com impacto na sua vida, né? Mostrando algo que você já havia presenciado, mas agora falado na sala. Você conta que até o momento da pipoca te impactou, te fez chorar. Como assim, viu? Foi. Porque nesse primeiro dia eu quase chorei quando o pastor Wagner começa a falar: Eu amo você, preciso de você para ser feliz, né? Segurei aqui. Quando começou a pipoca, eu disse: Não aguento, eu chorei. O pessoal: Bom dia, bom dia, um bom dia, um bom dia, com alegria. Bom dia. Aquele barulho de todos vocês dizendo bom dia aqui no meu ouvido fez assim é de Deus, aquilo é de Deus. Deu uma vida em mim, sabe? Trouxe uma emoção. E não tem como, eu chorei. E tô chorando de novo. E você diz assim: Eu não tenho dúvida, né? Você conta aqui no testemunho, eu não tenho dúvida. A sala, essa sala é de Deus. É de Deus, tem o Espírito Você, Santo. você conta que aqui você achou, né, um ambiente agradável para adorar, para cultuar, né? Me responda uma pergunta, tá? Vamos já indo aqui para o nosso encerramento, tá? Me responda a pergunta. Esse tempo que você está na sala, o que mais, assim, no seu aprendizado, o que que você mais, assim, teria muitas coisas, mas um destaque no que você aprendeu, o que contribuiu com você? Sem sombra de dúvida, a busca pelo Espírito Santo. Eu, eu, eu já tinha em mente essa questão de pedir o Espírito Santo, eu já fazia isso, mas era assim: a gente vai se reunir numa reunião e vamos pedir o Espírito Santo. Eu tinha um contato muito bom com a Cris, uma amiga maravilhosa, que ela fala muito sobre o Espírito Santo, e eu falava com ela assim, sobre isso, pedia aprendizado dela sobre isso, mas aprender a buscar o Espírito Santo diariamente, a clamar, aqui sozinha, que eu tenho que sozinha primeiro pedir o Espírito Santo, depois nos reunirmos juntos e pedir o Espírito Santo, aprendi aqui com vocês. Isso impactou muito você. Muito, muito, muito. E a Você vida me tem sido melhor porque eu tenho aquela certeza de, por exemplo, eu não tenho que sentir uma coisa que o Espírito Santo está comigo, eu tenho que ter certeza que o Espírito Santo está comigo. Eu tenho que crer, eu tenho que acreditar que o Espírito Santo está comigo. E vem as dificuldades e tá tudo nas mãos de Deus. Vamos que tá tudo nas mãos de Deus. Você fala um pouquinho referente aos pezinhos, né? Que
que é essa questão da Missão prática, atrativa, da missão atrativa, da prática, que da dentro prática. desses anos todos eu queria servir, mas eu estou tendo uma visão diferente do que é servir, estou buscando isso agora. E E isso traz aquela ideia também, né? Como a missão atrativa, quer dizer, quando eu faço, eu vou, de alguma maneira, revelar isso para as pessoas nesse assunto que nós estamos tocando aqui, sempre aqui. Você conta também que outra coisa que chamou muita atenção, tem um monte de detalhe, né? Mas não podemos, não dá tempo de falar tudo aqui, mas eu queria pelo menos citar aqui outra coisa que chama muita atenção é o vídeo do Vale dos Ossos Secos. foi a primeira vez, quando começa o vídeo, eu estava no carro, então o telefone fica assim meio que na frente. E quando começa o vídeo, eu comecei a olhar e ouvindo, e eu olhei e falei: Meu Deus, sou eu sou esses ossos. Meu Deus, o que que eu faço para ter a carne, para ter o espírito? O que que eu faço? Sou eu esses ossos. E é dentro da sala que eu venho aprendendo a como ter esse espírito, como mudar de osso para ser viva. É muito bacana a gente ouvir a sua história, porque você tem várias partes na história de altos e baixos, né? E a gente percebe de uma forma muito clara Deus dirigindo, Deus se apresentando, Deus se revelando, né? Você está aí na Europa, hoje você está em Portugal, você tem também as suas dificuldades, tem as suas labutas, né? Mas a sala te deu um senso de ser uma pessoa igrejada. Foi. Hoje você tem uma igreja que você é um membro assíduo da sala, né? E aqui é uma igreja adventista, né? Aqui é um povo que lê a Bíblia, é um povo que ora. Você sente que além de você hoje estar mais inserida no contexto da igreja, você também sente que o Espírito Santo é algo mais real na sua vida. Você diz que o Espírito Santo é palpável, né? Não Graças a é Deus. algo distante. Graças a Deus, está do meu lado. Porque durante esse um ano, tem aí para um ano e 2 meses, mais ou menos, que eu estou aqui em Portugal, eu não tinha forças para ir na igreja. Eu conheço a igreja porque eu vinha muito aqui, que a minha filha já mora aqui há 6 anos. Eu vinha muito aqui. E eu conheço a igreja, conheço o pessoal da igreja, mas eu não tinha forças de ir na igreja. Eu dizia, eu sou uma desigrejada. Hoje eu sou desigrejada. E e quando eu entro na sala e eu sinto esse amor, eu sinto esse calor, eu sinto essa alegria de vocês, eu falei, já não sou mais desigrejada, achei a minha igreja, achei a minha igreja. E aí todo dia eu quero estar ali, e eu até falei, né, na terça-feira eu acordo, pego o telefone e digo, não tem o link aqui ainda? Aí eu vou e entendo, é a terça-feira, não tem. Aí já é ruim para mim na terça-feira não estar ali com vocês. E o pastor Wagner disse, vai lá no canal e coloca. Eu falei, é mesmo, não tinha pensado nisso. Mas eu quero estar ali agora todos os dias porque eu me sinto agora igrejada junto com vocês. Eu me sinto família. Eu me adotei para vocês. Eu me sinto Amém. família e eu sinto amada e eu sinto ali parte e isso me trouxe e é também os aprendizados, né? E vocês começam a falar também de o que eu tenho que ser e como eu tenho que ser na igreja, como já houve algumas pessoas em alguns momentos que falam assim, não vá para a igreja de cara fechada. Tem um irmão que fala sempre isso, o irmão que fala o Di, né? Bom dia, esqueci o nome dele, desculpa. Ele fala sempre, não vai para a igreja de cara fechada, você tem que ser feliz e não sei o quê. E agora eu senti vontade de ir para a igreja. E eu quero ir para a igreja para dar o meu sorriso, para dar o meu abraço, para ir lá e fazer uma pequena diferença. Então eu comecei agora todos os sábados a ir para a igreja. Permita-me, Vanicléia, você falou aí agora por último, interessante. Você começou dizendo que se sentia uma pessoa desigrejada. Porque, é óbvio, devido a várias situações, você não tinha tanta frequência, apesar de ser fiéis aos princípios, às doutrinas, você não tinha tanta frequência. Você vem para a sala, se sente uma pessoa igrejada, e agora você tem vontade de ir para a igreja para oferecer o seu sorriso, o seu abraço. Olha que coisa bacana, né? Então a sala ajuda nesse processo também de você frequentar mais também a igreja física, né? Então esse processo ele é muito saudável. Eu quero citar aqui, minha querida irmã, outra coisa aqui que você diz assim, ó, agradeço a Deus pela sala existir, Com né? certeza. Eu Com certeza. imagino que isso é uma sensação de gratidão, né?
a sala sendo uma ferramenta importante para dar esse direcionamento, para aumentar também conhecimento, né? E te Sim. abençoar. E agora eu tô igual lá no passado, quando eu conheci o Evangelho, que eu queria que todo mundo soubesse da Bíblia, conhecesse a Bíblia, conhecesse os mandamentos. Agora eu quero que todo mundo conheça a sala. Já tá uma chatice em todo lugar que eu vou. Você conhece a sala? Entra aqui, se inscreve aí só pra gente ter, né? Irmã, é muito bom, né? Esse ânimo, essa história, né? Eu quero agradecer você por você poder compartilhar esses momentos seus, viu? Falou Amém. muito conosco, pode ter certeza. Alguns falam mais, outros falam menos, mas falam com todos. Mas eu tenho certeza absoluta que tem irmãos ou irmã aqui que foi impactado, porque às vezes está vivendo a mesma história e às vezes está lá naquele processo onde você parou no meio da turbulência da família, tem gente que está exatamente agora, sem saber que direção tomar. E pode ter certeza que seu testemunho hoje foi um bálsamo e foi uma direção de Deus para muitas pessoas aqui hoje, viu? O caminho É, é eu, que- Cristo. eu queria dar uma oportunidade aqui para você resumir aqui em poucas palavras, o que mudou na sua vida? Porque assim, a gente você falou do conhecimento, né? Sobre o Espírito Santo, né? Mas eu queria, bom, apesar que você acabou de falar, né? Você não ia tanto na igreja, agora está indo mais, né? Então isso foi uma grande mudança. Você gostaria, então, vou mudar a pergunta, você gostaria de acrescentar alguma coisa a mais? Sim, sim. Eu vou responder a sua pergunta, pastor, porque é muito, muito importante. Paz. O que que mudou na minha vida? Paz. Porque com 20, quase 24 anos de que eu conheci o Evangelho, que a Emília foi essa mãe espiritual, trouxe essa luz para mim. Eu conheci esse Jesus, eu abracei esse Jesus, eu vi o caminho. Eu falei, tem saída, tem um caminho. E eu vim de lá para cá buscando esse Jesus, trilhando esse caminho, mas igual o senhor falou, entre aí aos trancos e barrancos, a gente cai, levanta, e tem problemas. A vida a gente tem problemas. E, infelizmente, por quando a gente vem de uma raiz já problemática, parece que a tendência, né, é aparecer esses problemas, parece uma tendência. A gente precisa ter sabedoria para ir se livrando de alguns problemas. E eu fui buscando isso meio que sozinha, né, mas dentro do corpo da igreja ali, buscando soluções e fui tendo problemas. E em determinados momentos eu tinha problemas e eu olhava e dizia, por que que Jesus dá uma vida assim para algumas famílias e para mim não? Por que que Jesus dá isso para algumas famílias e para mim não? Por que que algumas pessoas têm isso e eu não? Às vezes eu questionava Jesus, me questionava. E hoje, mesmo diante dos problemas que eu estou vivendo hoje, estou vivendo uma turbulência, tenho fé que Jesus vai consertar, vai me encaminhar, mas eu tenho paz. Amém. Eu entro na sala, eu aprendo que o Espírito Santo está do meu lado. Eu aprendo que eu posso todos os dias pedir o Espírito Santo e ter a fé que ele está comigo. Não precisa sentir, não é sentimento, é fé. E eu tenho paz. O que que mudou na minha vida? Diante dessa turbulência que eu estou passando, eu tenho paz. Até o tratamento está melhor. Até os remédios já diminuíram. Agora você passa as dificuldades com paz e com esperança, né? É Eu diferente. aprendi literalmente o que é trocar o jugo. Amém. Irmã, eu quero encerrar falando quatro coisas para você. Eu te amo, preciso de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus e eu creio mais em Deus porque você existe, viu? Amém. Eu amo isso. Eu amo a sala. Eu te amo, pastor. Eu preciso de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus. E eu creio mais em Deus porque você existe. E para a sala toda. Louvado seja o nome do Senhor. E outra coisa, em nome da sala, você mora em nosso coração, não paga aluguel e ai de Ai, quem que cobrar, legal. viu? Amém. Minha Obrigada. irmã, eu vou pedir para você fazer uma coisa. Geralmente, quando eu encerro aqui com um testemunho, eu gosto que a pessoa que está dando testemunho faça a oração pedindo a bênção de Deus sobre nós. E daqui a pouco, sabe o que você vai ter depois da oração? Aquele bom dia caloroso com alegria, viu? Tá Amém. bom? Hoje eu posso ficar até o fim. Tá bom? Amém. Então, obrigado mesmo. Deus abençoe você Obrigada. ricamente, viu? Foi muito bom aqui a gente bater esse papo, ouvir um pouquinho da sua história e como Deus tem atuado nela.
Amém. Pode ter certeza, nem só de pão verá o homem, mas toda palavra que procede da boca de Deus. Amém. Ore por nós. Oremos. Maravilhoso Deus, Pai de amor, Paizinho querido. Primeiro, quero te suplicar, perdoa os nossos pecados e limpa-nos, ó Deus querido, e escuta o nosso clamor. Muito obrigado pelo teu amor, obrigado pelo teu cuidado, obrigado pela tua direção, obrigado porque o Senhor está sempre nos buscando, obrigado porque não importa onde estejamos, o Senhor vai lá e nos resgata. Obrigado, Deus maravilhoso. Eu quero te suplicar, toma cada um dessa sala, toma essa sala nas tuas mãos e abençoa para que tenhamos o Espírito Santo. Abençoa, Deus querido, para que essa sala exista até que o Senhor volte. Abençoa para que muitas e muitas vidas sejam alcançadas. Abençoa para que muitas pessoas venham aqui, encontrem o alívio, a paz e tenham um encontro com o Espírito Santo. E receba o Espírito Santo aqui nesse ambiente, para que sejamos um exército vivo e de pé, fazendo a tua obra, o teu trabalho aqui, cheios do Espírito Santo. É o que nós te suplicamos e nós te agradecemos por essa oportunidade linda de ser a parte visível tua aqui nessa terra. Obrigado, Deus. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Amém. Graças a Deus. E agora você vai ouvir, sabe o que que é? O pessoal está ansioso para dar um bom dia com alegria para você aí, viu? Bom dia, Com alegria! bom dia, bom Alegria! Bom dia. dia! Bom dia, Bom dia, Marilé. Bom dia, Maria Cléia. Deus Bom abençoe. dia, Abençoe, minha Vanessa. querida. Bom dia, Menina, Maria Deus Bom abençoe. dia, Abençoe. Bom dia, Filho alegria. de Deus, Deus te abençoe. bom Bom dia, dia! Deus Marli. abençoe! Bom dia. Bom dia, bom dia.